2 dias haviam se passado desde que a coalizão dos mais bravos guerreiros partira em direção ao Olimpo, deixando para trás um mundo em silêncio apreensivo. No santuário, o coração da defesa da terra, uma nova comandante ocupava o trono do grande mestre. Não por direito divino, mas por sua força e sabedoria, Hilda de Polaris agora carregava o peso de proteger a humanidade. A paz era frágil, e foi quebrada pela chegada veloz de China de Ofiuco, que se ajoelhou perante Hilda em um gesto de lealdade. Senhora Hilda, todos os cavaleiros que permaneceram na Terra aguardam suas ordens. Estamos prontos, Diz China determinada. Hilda, com uma voz serena, mas com um tom de comando, responde: Levante-se, China. Reúna a todos. A primeira ordem é a reconstrução. Levem suas armaduras ao Templo de Ares. Kiki nos aguarda. A pedido da nova comandante, todos os cavaleiros de bronze e prata levaram suas armaduras danificadas ao Templo de Ares. Lá, um milagre tomava forma. Kiki, o herdeiro de Hefesto, não apenas consertava as armaduras. De suas mãos, uma poeira estelar azulada, carregada de um cosmo desconhecido, fluía e as renascia, banhando-as com um poder divino. A maior surpresa, no entanto, surgiu das sombras. Arrastando-se com suas armaduras mortas e opacas, vieram Siegfried da Estrela Alfa, e logo após, quase no mesmo momento, Sorento de Cirene. Hilda arregalou os olhos, com um misto de espanto e felicidade. Siegfried retornara e com ele um general marina, aquele que um dia ceifou-lhe a vida. O submundo também fizera seu trabalho, permitindo que certas almas valorosas retornassem. Guiado por uma força que transcendia sua compreensão, Kiki estendeu suas mãos. A safira de Odin no peito de Siegfried brilhou com uma luz azul intensa, enquanto a flauta de Sorento emitiu uma única e pura nota. Sob os olhos atônitos de todos, a poeira estelar os envolveu, e os corpos dos guerreiros se materializaram, seus cosmos queimando novamente. A bênção do norte e a vontade dos mares haviam se unido ao poder de Kiki. O exército da terra tornara-se gigantesco. Com sua visão estratégica, Hilda não hesitou. Siegfried foi enviado para ser o escudo de Asgard no norte, e Sorento partiu para reunir os marinas e proteger os domínios dos mares. Os cavaleiros de ouro restantes mantiveram-se na estratégia dada por Atena. A calmaria que se seguiu era enganosa. No terceiro dia, a verdadeira ameaça se manifestou. Não com exércitos, mas como uma praga silenciosa. Por todo o mundo, as pessoas foram atormentadas por pesadelos terríveis do fim do mundo. Uma onda de desespero varreu a humanidade, e toda essa energia negativa focava-se como um farol. No santuário, Hilda sentiu a perturbação. Eles estão se alimentando do nosso medo, Pensou ela. Então, convocou Milo de Escorpião e Mei de Câncer, enviando-os para investigar a fronteira entre os mundos, o Yomotsu Hirasaka. Na colina que leva ao submundo, entre os lamentos das almas perdidas, Milo e Mei encontraram a resposta. Figuras etéreas, tecidas da própria essência do pesadelo, dançavam em meio ao sofrimento. Eram os Oneiroi, os deuses dos sonhos, e estavam regendo o caos. Mei, com seu cosmo prestes a explodir, preparou-se para o ataque. Subitamente uma voz, surpreendentemente calma e melodiosa, ressoou pela colina, paralisando sua intenção. Cavaleiro de Atena, este domínio não pertence à sua deusa. O Yomotsu Hirasaka é a antessala do mundo dos mortos, e sua proteção é o nosso dever.
Das sombras, emergiram as figuras. Pandora com sua postura régia, e ao seu lado, imponentes e terríveis, os 3 juízes do inferno, Radamantes, Aiacos e Minos. Voltem. Continuou Pandora, seu olhar impassível. Sua guerra é na terra. Nós lidaremos com estes invasores. Milo compreendeu a terrível verdade naquele instante. A ameaça era tão vasta que até mesmo os antigos inimigos do submundo se erguiam para defender suas fronteiras. A guerra não era em uma frente, mas em todas. Eles se viraram e correram de volta ao mundo dos vivos. Precisavam avisar Hilda. No exato momento em que Milo irrompeu pelo salão do grande mestre, para dar seu aviso desesperado, um som agudo cortou o céu. Um ponto dourado riscou a atmosfera. A flecha de Sagitário, carregada com o cosmo de Ceia. Era o sinal de emergência. Um aviso a todos do santuário. A flecha foi o gatilho. Como se despertadas por um chamado sombrio, sombras brotaram do chão em todo o planeta. Eram os Dríades, os guerreiros de Eris, a deusa da discórdia. Seus corpos, como cascas de árvores retorcidas, materializavam-se para se alimentar do desespero semeado pelos Oneiroi. À frente das Dríades, a elite de Eris comandava seu exército. Eram os próprios filhos da discórdia na Terra. Cada passo deles fazia a esperança vacilar, e o mundo mergulhava lentamente num pesadelo sem fim. O verdadeiro inimigo havia revelado sua face, mas eles subestimaram a nova guardiã. Hilda levantou-se do trono, seu cosmo explodindo, frio como o gelo de Asgard e brilhante como a esperança. Sua voz ecoou por todo o santuário e além. Cavaleiros, guerreiros deuses, generais marinas. O inimigo mostrou sua face. Eles pensaram nos encontrar em desespero, mas encontraram um exército unido. Mostrem aos filhos da discórdia a força de nossa vontade. Pela terra, por Atena. A defesa da nova Guerra Santa havia começado. E na linha de frente, liderando a defesa da terra, estava uma mulher mortal que se tornara o símbolo da resistência. A saga sob o comando de Hilda de Polaris estava apenas começando. E a Terra não estava indefesa.